pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa revisão sobre morfologia e nós vamos falar sobre os adjetivos. Eles expressam qualidades ou características dos seres, então eles vão auxiliar os substantivos a especificar aquilo que é nomeado. Porque quando nós falamos de alguma coisa, é claro que nós podemos estar apontando para aquilo, mas isso também não faria muita diferença, porque o que importa é que nós estamos nomeando algo e nós estamos dando características em torno desse algo para que esse objeto que nós estamos nomeando seja melhor identificado. Então, o adjetivo, da mesma forma que nós já falamos dos artigos e dos numerais, e nós teremos outras classes depois, o adjetivo é uma classe que orbita o substantivo. É uma classe que vai estar ligada ao substantivo, ou aquele termo que nomeie ou indique um ser. Nós formamos o adjetivo de algumas formas. Ele pode ser primitivo, quando ele não deriva de nenhuma outra palavra, como em bom ou feliz, e ele pode ser derivado, quando o adjetivo deriva de outra palavra, como em ventoso, que deriva de vento, e arenoso, que deriva de areia. Também temos os adjetivos simples e compostos, em que eles vão ser formados por um ou mais de um elemento, sendo simples, por exemplo, bonito e escuro, e sendo composto, afro-americano e louro médio. Nós também podemos formar um termo que adjetiva através de uma locução adjetiva, que vai ser uma expressão mesmo que tem essa função de adjetivar. Ela vai poder caracterizar um ser, como na expressão sem limite, que se tornaria o adjetivo ilimitado, ou na expressão de touro, que se tornaria o adjetivo taurino, ou mesmo na expressão da noite, que se tornaria o adjetivo noturno. E aqui nós fazemos uma primeira grande relação entre morfologia e sintaxe, e essa relação vai demonstrar exatamente por que é tão importante estudar a língua como um todo, porque na verdade, na maioria das vezes, são os sentidos da língua que nos mostram as classificações que nós podemos fazer. Por exemplo, se nós formos falar de um lugar, nós vamos falar sobre um bar. Era um bar praiano, ou seja, era um bar que tinha essa característica, e essa característica é um adjetivo. Eu posso dizer que era um bar da praia, e aqui nós temos também uma característica para bar, mas na forma de uma locução adjetiva. E eu posso dizer que era um bar que existe na praia. Então nós temos aqui, em razão de ter um verbo, uma oração que vai dar característica ao termo a que ela se refere. Então vai ser uma oração subordinada adjetiva. E claro, vai depender do contexto para a gente saber se ela é restritiva, se eu estou falando apenas daquele bar que existia da praia, ou se ela é explicativa, se eu estou dizendo que era um bar que existia na praia. Então nessa relação aqui, praiano, da praia e que existe na praia, nós temos toda uma cadeia de possibilidades de adjetivar, de caracterizar um ser. As coisas não se excluem. Na verdade, o falante pode usar qualquer uma delas para expressar o que ele pretende, e é da escolha do falante o que ele vai usar. Para mim, o mais importante aqui é demonstrar para vocês que isso tudo se relaciona, e se relaciona justamente porque todas elas pretendem dar características, dar qualidade, adjetivar um ser. Nós também vamos poder flexionar esse adjetivo, porque percebam, o adjetivo, ao se colocar nessa órbita do substantivo, do nome em si, ele vai se adequar também às características do ser. Ou seja, no momento em que nós falamos no outro vídeo que o substantivo e também que o artigo e até mesmo o numeral se adequam aquele ser que eles estão nomeando ou representando, o adjetivo também vai fazer isso, porque todos esses termos que estão ali em volta daquilo que nomeia o ser, eles vão se adequar ao ser. Então, um adjetivo é um termo variável, e esse termo vai variar em gênero, e na língua portuguesa nós tratamos normalmente de feminino e masculino. É claro que nós temos também a discussão do gênero neutro na língua, e essa é uma discussão bem corrente e que provavelmente vai ter algum reflexo no futuro, mas a gente já pode utilizar atualmente. Aqui eu vou me ater exclusivamente ao que nós já temos nas gramáticas, porque é mesmo um vídeo de revisão de gramática. Mas isso não quer dizer que a gente não vá trazer para cá as discussões que estão acontecendo. Nós também vamos ter adjetivos que são uniformes, ou seja, que usam a mesma forma para todos os gêneros. Eles não precisam flexionar, porque a própria palavra do adjetivo consegue se adequar sem flexão a qualquer um dos gêneros, como em comum ou veloz.
veloz. Nós também vamos ter os adjetivos biformes, que são efetivamente aqueles que flexionam, que possuem as duas formas habituais da língua portuguesa, que são masculino e feminino, mas que nós também vamos poder falar de gênero neutro. E como exemplo, nós temos brasileiro e brasileira. Habitualmente, essa flexão de masculino para feminino se dá com o acréscimo da letra A para formar o feminino, como em trabalhador e trabalhadora, ou mesmo a troca de O por A. Já os adjetivos compostos costumam flexionar apenas o segundo ou último termo quando houver mais de dois, como em amarelo escuro e amarela escura. E além disso, nós temos a questão com aqueles adjetivos que acabem em oso, quando transformados para feminino se tornam osa, ou seja, há a troca de tonicidade. Por exemplo, gostoso, em que nós temos um O fechado, e gostosa, em que nós temos um O aberto. O adjetivo também vai flexionar em número, pelo mesmo motivo que nós já falamos antes, para que ele se adeque àquele ser que está sendo nomeado. E normalmente ele vai pluralizar da mesma forma que os substantivos, com a ressalva de que, da mesma forma, aqueles adjetivos que acabam em oso terão também a troca de tonicidade, como luxuoso e luxuosas, em que nós temos um O fechado e depois um O aberto. E também a questão dos adjetivos compostos, que alguns deles vai ter alguma diferença, como em surdo-mudo, em que vão flexionar os dois termos, também em azul marinho, azul celeste e azul ferrete, em que nenhum dos termos vai variar. Também quando temos um elemento invariável e um adjetivo, apenas o adjetivo vai flexionar. Parece bem claro, né? Já que estamos falando de um termo invariável, não há motivo para que ele varie aqui, como no exemplo, bem educados. E também quando se trata de um adjetivo e um substantivo formando esse adjetivo composto, ele todo vai ser invariável, como em verde esmeralda. E aqui a ressalva de que todas as locuções que tratem cor de alguma coisa serão invariáveis, como cor de esmeralda, que é justamente a que se refere a esse verde aqui, ou cor de laranja. Além de flexionar em gênero e número, o adjetivo vai flexionar em grau, e esse grau aqui é para determinar a intensidade dessa qualidade. Nós vamos ter o grau comparativo, que pode ser de igualdade, em que eu digo que algo é tão belo quanto outro objeto ou outro ser, ou de superioridade, que pode ser analítico ou sintético. Ser analítico quer dizer que nós temos uma expressão maior, e sintético quer dizer que nós temos uma única palavra para determinar essa comparação. Então, no grau comparativo de superioridade, analítico nós podemos dizer que algo é mais belo que outro algo, e no grau comparativo de superioridade sintético, nós dizemos que algo é maior do que outra coisa. E aqui no sintético nós temos várias palavras que nós costumamos usar e que determinam exatamente esse sentido. Quando eu quero dizer que algo é bom, eu vou dizer que algo é melhor. Quando algo é mau, eu vou dizer que é pior. Quando é grande, vou dizer que é maior, e pequeno, menor. E ainda, quando algo é mais alto, eu vou dizer que é superior, ou quando algo é mais baixo, eu vou dizer que é inferior. E nós também temos o grau comparativo de inferioridade. Por exemplo, quando eu digo que algo é menos belo que outra coisa. Então aqui no grau comparativo nós percebemos que é justamente para comparar. Já no grau superlativo nós não temos comparação. E o grau superlativo pode ser absoluto, na forma analítica quando eu digo que algo é muito belo, ou na forma sintética quando eu digo que algo é belíssimo. E também podem dar essa ideia de superlativo absoluto alguns prefixos como ultra fino, ou mesmo a repetição do adjetivo, como belo, belo. Na verdade, essa repetição me parece mais algo da literatura, enfim, não me parece algo que a gente usaria necessariamente na fala coloquial. Nós também temos o grau superlativo relativo, que pode ser de superioridade, no analítico o mais alto, no sintético o maior de, e também temos o relativo de inferioridade, em que eu digo menos alto, por exemplo. Ainda no superlativo nós temos o grau de comparação, em que eu digo que algo é salgado como o mar, ou ainda flexionando o próprio adjetivo para uma forma diminutiva ou aumentativa, como em menina pequenininha ou em cachorro grandalhão, em que eu uso o aumentativo e diminutivo do próprio adjetivo para reforçar as características do substantivo. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima revisão sobre adjetivo aqui nos vídeos em que nós estamos falando sobre morfologia. Até os próximos vídeos!